Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dia do curso de Verilog da CETIC 2020. Curso esse que está sendo promovido pelo PET da Engenharia de Computação e pelo Clube do Hardware. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe e juntamente com o Vitoriano a gente vai estar fazendo uma pequena introdução à linguagem de descrição de hardware Verilog. E aí na tela vocês podem ver os nossos contatos, sejam ele o e-mail ou o Telegram. Então vocês podem entrar em contato no momento que for necessário, que assim que possível estaremos respondendo a sua pergunta. Bom, partindo logo para a nossa programação de hoje, vou fazer com vocês uma introdução às HDLs e os impactos que elas causam, principalmente no fluxo de design de um projeto, na descrição de um hardware, e já partir direto para alguns componentes da linguagem Verilog, para que vocês já saiam desse vídeo conseguindo modelar alguma coisa simples com os conhecimentos de ED que você já tem. Por último, eu vou apresentar a ideia Playground, que é a plataforma que a gente vai estar usando para modelar os nossos sistemas. O propósito das linguagens de descrição de hardware é descrever circuitos digitais usando uma linguagem baseada em textos. Então, as HDLs, que são as Hardware Description Language, fornecem formas de descrever um sistema digital complexo sem a necessidade de esquemáticos, que com projetos muito grandes pode se tornar impraticável essa produção de esquemáticos. Então, as HDLs vieram para suportar uma lógica de simulação em diferentes níveis de abstração, possibilitando o projetista a fazer o design e verificar as funcionalidades do seu sistema em um alto nível de abstração, postergando esses detalhes de implementação de circuitos para mais tarde no ciclo de projeto. Além disso, as HDLs elas evoluíram para suportar a síntese automatizada de código, que permite ferramentas CAD, que são ferramentas de desenvolvimento por computador, receber uma descrição funcional do sistema, aqui por exemplo a gente pode usar uma tabela verdade, e automaticamente criar um circuito em nível de portas lógicas, que será implementado em hardware. Isso permite que o projetista foque em descrever o comportamento do sistema e não perca tempo formalizando o circuito, assim como é feito na abordagem antes das linguagens de descrição de hardware. Existem duas HDLs dominantes hoje em dia, digamos assim, que as pessoas mais usam, que é o VHDL e o Verilog. A gente escolheu o Verilog por ela ser mais tolerante em tipagem do que o VHDL. O que isso quer dizer? Ela é mais amigável para um iniciante em design de sistemas, pois ela permite uma introdução sem muita formalidade. Aqui na tela vocês podem ver o System Verilog, que é outra linguagem de descrição de hardware, que é uma evolução do Verilog, um análogo que aconteceu com C e C++. Então, um passo natural depois que você aprende Verilog é você conhecer os recursos novos que o System Verilog traz. Quando nós realizamos um projeto, seja ele pequeno ou um projeto muito grande, cheio de subsistemas, a gente pode definir todo o fluxo de desenvolvimento nesses passos aqui. Esse processo também pode ser usado conjuntamente com as linguagens de descrição de hardware, sendo assim definido um design moderno. Então, o fluxo moderno de projetos baseados em HDL inclui a habilidade de simular funcionalidades a cada etapa do projeto. Essas simulações funcionais podem ser realizadas no início da descrição comportamental do sistema, até próximo ali do final, perto da fabricação. E a cada etapa do projeto, as funcionalidades são descritas com mais detalhes até chegar a uma etapa final de fabricação. A cada nível, informações detalhadas podem ser incluídas nas simulações que são feitas a cada nível para verificar se essas novas funcionalidades ainda estão corretas e que ainda estão coerentes com as especificações originais. Partindo aqui para alguns detalhes de Verilog, já vamos começar a introduzir a linguagem. Como vocês podem ver, Verilog é case sensitive, ou seja, ele faz diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Toda instrução, seja ela uma atribuição, uma definição, uma declaração, ela termina com ponto e vírgula. Sendo assim, quebrar linha não significa que você está encerrando uma instrução. Na verdade, é até recomendado que você quebre linhas para que o seu código em Verilog seja mais legível. Comentários podem ser feitos de dois tipos. O comentário de barra, tudo que está depois do barra é ignorado pelo compilador, vira um comentário, e tem um comentário de bloco. Tudo entre o asterisco barra vira comentário e é ignorado. Nomes definidos por usuário devem começar com letras e devem ser diferentes das palavras reservadas do Verilog que a gente vai conhecer ao decorrer do curso. Em Verilog, cada sinal, constante, variável e função deve ser atribuída a um tipo de dado. Alguns tipos de dados são sintetizáveis, enquanto outros são apenas para modelagem de componentes abstratos. O que quer dizer ser sintetizável? É que ele pode ser transcrito para a linguagem de hardware. Então, algumas coisas que existem no Verilog não existe essa conversão direta. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, que o nosso sistema seja sintetizável. O Verilog suporta alguns tipos de dados,
que podem receber esses valores definidos que estão aqui na tela, sejam eles 0 e 1, que são os booleanos falso e verdadeiro, x, que é a alusão a um valor desconhecido ou um valor que não foi inicializado ainda, e z, que significa alta impedância ou um valor flutuante, que é uma não conexão. O primeiro conjunto de dados que a gente vai mostrar para vocês são os conjuntos de dados NET. Então, o tipo NET é aquele que modela uma interconexão, ou seja, modela um fio que faz a ligação entre componentes, podendo assumir os valores definidos mostrados anteriormente. O tipo NET que é sintetizável mais comum é o while, mas isso não significa que existam outros tipos NET. E estão todos eles listados aqui, vocês podem pausar o vídeo e ler, mas a esse nível de introdução, o mais usado vai ser o while mesmo. O segundo conjunto de dados é o variable, onde a gente pode dizer que eles modelam armazenagem, né? São conhecidos como variable data types e podem assumir 0, 1, x e z. Esse tipo de dado tem a característica de manter o valor atribuído a ele até que um novo valor seja atribuído. Aqui temos os dados que fazem parte desse conjunto, onde a esse nível de introdução nós vamos utilizar mais o integer e o hack. Em Verilog, se um número ele é simplesmente inserido no código, sem nenhuma identificação de sintaxe, ele é tratado como um inteiro. Mas é possível definir, pela sintaxe, o tamanho em bits da minha variável e a base que eu estou expressando a minha variável. Note que também que expressar o tamanho é opcional. Caso seja omitido, o número assume o tamanho padrão de 32 bits, adicionando 0 onde for necessário. Aí aqui nós temos todas as bases que o Verilog suporta, são elas binário, octal, decimal e hexadecimal. Aqui do lado direito nós temos uns exemplos, um número inteiro, binário, hexadecimal e um número unsized, que eu não estou definindo o tamanho, então ele vai ser um binário de 32 bits. Observe que Verilog permite atribuição entre diferentes tipos, porque Verilog ele é dito como sendo uma linguagem fracamente tipada, que significa que são permitidas atribuições entre diferentes tipos de dados. Isso se deve ao fato de que todos os bits são tratados como conjuntos de bits. Para o Verilog, tudo é bit. Então, quando a gente faz uma atribuição entre diferentes tipos, ele só vai truncar ou então adicionar bits quando é necessário. Agora que a gente tem onde guardar os nossos dados, nós vamos olhar para ferramentas agora que nos permitam usar os nossos dados. Uma ação padrão que a maioria das linguagens tem é mostrar dados em tela. E para isso, aqui em Verilog, a gente vai usar a System Tasks, que nesse caso aqui são a display, que ela é similar ao println do Java, ou seja, ela printa a string com /n no final. Tem o write, que é como o printf do C, printa no console sem /n, e o monitor, que ele só printa na tela quando a variável de argumento que está nele muda. E semelhante ao printf também do C, para caso a gente queira imprimir uma variável, a gente tem os identificadores. E esses identificadores eles podem printar na tela em bases diferentes de acordo com o que você está usando. Ou seja, se eu tenho uma variável A, e eu quero imprimir na tela ela no formato binário, eu uso %B. Quero imprimir em formato hexadecimal, uso %H. Bom, outra ferramenta que a gente pode usar para tratar os nossos dados é usar as portas básicas que o Verilog nos fornece. O Verilog fornece um conjunto de funcionalidades lógicas, que são operações simples que não necessitam de implementação explícita, como por exemplo as portas lógicas básicas, sendo elas o NOT, AND, NAND, OR, NOR, SHOR e XNOR, onde todas as portas são instanciadas usando um mapeamento posicional. Seguindo essa sintaxe aí, primeiro a gente define qual logic gate a gente vai estar usando, seja o NOT, AND, OR, depois a gente adiciona um identificador, ou seja, um nome, como se fosse uma variável, e depois, entre parênteses, a gente passa as entradas e saídas. Nesse mapeamento posicional, primeiro a gente diz quem é a saída, e depois os sinais, né? Aqui tem um exemplo, eu estou estacionando uma porta AND, chamada A1, que tem como a saída a variável out, e entradas A e B. As portas lógicas primitivas elas não precisam ser explicitamente criadas, pois elas já fazem parte do pacote Verilog, pacote padrão. Uma vantagem dessas portas é que o número de entradas é completamente escalável. A gente pode acomodar um número crescente de entradas automaticamente, ele já lida com isso. Agora que nós já temos onde guardar os nossos dados, operadores para agir sobre esses dados, a gente tem que ver aonde a gente vai concentrar todas essas coisas. Em Verilog a gente faz essa concentração no módulo. Todos os sistemas em Verilog eles são encapsulados dentro do módulo. Módulos podem incluir instâncias de outros módulos de nível menor, com o intuito de dar suporte a projetos hierárquicos. E as palavras-chave model e endModel referem-se ao início e ao fim da descrição do sistema. Uma prática comum é organizar cada módulo em seu próprio arquivo, ou seja, um arquivo tem apenas um módulo dentro dele, onde o nome do arquivo e o nome do módulo é o mesmo. Aí aqui a gente tem um esquemático do que seria um módulo em Verilog. O nome do arquivo é o mesmo do nome do módulo. Aí nós temos as palavras-chave model e endModel definindo aqui início e fim do bloco.
O primeiro item dentro do módulo é a definição dos inputs e dos outputs, ou seja, das portas. Cada porta precisa possuir um nome definido pelo usuário, uma direção e um tipo. Os nomes definidos pelo usuário são case sensitive e devem começar com letras. As direções das portas são declaradas para serem um dos 3 tipos, seja ele input, output ou in-out. Uma porta pode ser de qualquer tipo citado anteriormente, mas a gente tem que se atentar que somente whiles, registers e integers são sintetizáveis. Os nomes das portas com o mesmo tipo e direção podem ser listadas na mesma linha, sendo separados por vírgula, como está acontecendo aqui. Eu tenho um output, que é um IRF, e ele está aqui sozinho. Então eu coloco a vírgula, quebro a linha, e as minhas próximas portas são todas entradas do tipo wire. Então eu não preciso quebrar a linha 3 vezes, eu posso botar eles todos numa linha só. Eu também posso declarar sinais internos, né, onde um sinal que é usado para conexões internas é declarado dentro do módulo antes de ser usado. Cada sinal deve ser declarado indicando seu tipo e um nome definido pelo usuário. Os nomes dos sinais do mesmo tipo podem ser declarados na mesma linha, assim como as portas, e todos os tipos de dados apresentados até agora podem ser usados como sinais internos. Mas, de toda forma, apenas os tipos net, reg e integer são sintetizados diretamente, ou seja, podem ser transcritos para hardware. Né? Então, aqui temos os sinais internos e aqui temos as operações. Né? Aqui vocês vão ver mais para frente o que significa esse assign, o que são esses operadores aqui. Bom, aí agora eu vou mostrar para vocês o EDA Playground, que é onde a gente vai realizar onde a gente vai codar, onde vai descrever os nossos sistemas. Bom, sejam bem-vindos ao EDA Playground. Essa vai ser a plataforma que a gente vai estar usando para fazer os nossos sistemas e os nossos test benches. Então, através dela a gente vai compartilhar os códigos e tudo mais. É uma plataforma online, que a única coisa que é exigida é que vocês façam um cadastro, onde esse cadastro é muito simples, você só manda informações, eles te mandam um e-mail, confirme que o e-mail é seu e você já pode usar. É muito recomendado que você faça esse cadastro, porque sem um cadastro você não vai poder salvar e nem compartilhar os seus códigos, senão a gente não vai poder ver e não vai poder te ajudar. Você pode ficar à vontade para usar outra plataforma que você tenha interesse, mas a gente vai estar usando esse aqui porque é mais acessível para todo mundo, basta só ter um navegador e uma internet. A gente pode... Olhando agora para a interface, a gente pode ver aqui que ela é dividida mais ou menos em 5 abas. Né? Essa primeira aba aqui é uma barra de menu, onde você, clicando aqui no logo deles, você inicia um novo playground. Então, se você quiser um novo arquivo, basta clicar aqui e ele já abre automaticamente. Você pode rodar, salvar e copiar o arquivo atual. E aqui você tem acesso a seus playgrounds, que são seus outros arquivos, e o seu perfil. A segunda aba é aqui uma aba de configurações, que daqui a pouco a gente vai fazer umas configurações aqui. Tem também uma aba de console, que tem um menu share, onde você pode nomear, definir a visibilidade do seu projeto e adicionar uma descrição aqui e salvar. Temos também o que são os mais importantes, que é a aba de design, onde você vai colocar os seus módulos, e a aba de test bench, onde você vai testar os seus módulos. Partindo agora para as configurações, as configurações iniciais que a gente precisa por agora, para as primeiras práticas e as primeiras questões da lista, é definir a nossa linguagem. A gente vem aqui em Language, em Libraries, e vem em Test Bench e Design, e muda aqui para System Verilog. Vocês podem ver que tem várias opções aqui, né? Até Verilog, System Verilog com Python e tudo mais, mas a gente está usando aqui System Verilog e Verilog. Por enquanto essa aba aqui acabou, a gente vem em Tools, em Simulators, e a gente vai mudar aqui o nosso simulador, que vai ser o Synopsys VCS 2020.3. E por enquanto essas são as únicas configurações que a gente precisa. Mais na frente a gente vai adicionar umas coisas aqui, mas por enquanto não precisa, como eu disse. Bom, agora partindo para os mais importantes, nós temos aqui o design, temos aqui o test bench. Só um parêntese, eu falei para vocês que é uma boa prática nomear o nome do arquivo com o mesmo nome do módulo, certo? Só que é realmente uma boa prática. O EDA, ele funciona normalmente se os nomes forem diferentes. Então, vocês não precisam se preocupar, mas saibam que é uma boa prática fazer isso. Bom, aqui eu modelei um sistema simples, né, que é um módulo que eu chamei de módulo 1. Diz que o módulo começa aqui, as palavras-chave, né? A definir as entradas, tanto a direção, o tipo e o nome. Declarei aqui sinais internos e fiz aqui operações usando as portas lógicas que eu mostrei para vocês. Ok, e é aqui que vocês vão modelar os seus sistemas. Seguindo esse mesmo padrão aqui, e de acordo com a questão, vocês conseguem fazer muito bem. E aqui é o test bench. O test bench eu ainda não falei para vocês o que é, vai ser detalhado melhor mais para frente. Mas para as práticas que a gente vai fazer a seguir,
é necessário que vocês tenham esse conhecimento prévio aqui. Bom, primeiro vocês apenas aceitem por enquanto, peço que de bom grado vocês aceitem o que está escrito aqui, que é uma estrutura básica do teste bench. Mais para frente eu vou explicar para vocês melhor. A mesma forma que aqui com o model, a gente declara que é um model teste bench e não precisa dos parênteses, você coloca o ponto e vírgula logo direto. E aqui é o início do módulo e assim como o módulo aqui normal, tem a palavra-chave de model para terminar. Aí aqui uma estrutura padrão que eu particularmente sempre uso é primeiro declarar as variáveis, né? E aí depois declarar os módulos. Mais para frente eu também vou mostrar para vocês como declarar módulo, que isso aqui é um projeto hierárquico, onde a gente vai ter módulos dentro de módulos e o teste bench é basicamente isso. E aqui nós temos uma coisa nova que vai ser também explicada mais para frente, que é o initial begin, que ele é um bloco onde as ações iniciais vão ocorrer, como o próprio nome já diz. Então aqui nas ações iniciais do nosso teste, o que eu estou fazendo? Eu posso atribuir valor a variáveis, aqui eu estou dizendo que C é igual a 5, e que esse número binário aqui, de 4 bits, é o valor de D. Também eu posso mostrar informações na tela, usando a System.Text Display, que eu também mostrei para vocês. Então, vocês analisando esse código aqui, olhando ele com um pouco mais de calma, e olhando também a aula, vocês vão conseguir fazer todas as práticas que são exigidas por agora, e as primeiras questões da lista, acredito eu. Essa é a primeira prática, uma prática bem simples, só para vocês se acostumarem com o ambiente, que eu peço para que vocês copiem o modelo de teste de ambiente que foi apresentado e imprimam na tela uma frase de sua preferência, mas aqui nesse caso a gente está sugerindo, seja bem-vindo, bem-vinda ao curso de Verilog 2020. A segunda prática, a gente já pode usar as portas lógicas, que a gente também aprendeu hoje. A gente vai implementar na aba Design um módulo Half Adder, que é um meio somador, utilizando as portas lógicas. Algumas observações que você tem que nomear as entradas de acordo com o esquemático, ou seja, os inputs tem que ser AB e os outputs tem que ser SC. E também dê nome às portas criadas, ou seja, dê um identificador às portas. Espero que vocês consigam fazer. Caso não tenha alguma dúvida, podem falar com a gente no Telegram, mandar e-mail, o que vocês preferirem. E vai dar certo. Valeu, pessoal.